Vamos. Ok. Hay 20.000 afinal. Ok, obrigada, Imé. Muito bom. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa sessão de informação da Core Angels Ubuntu. Aí me podes deixar, há pouco tempo algumas pessoas estavam a perguntar que horas será a hora de Cabo Verde. Após então, 18 horas, nós vamos já começar para respeitar aqueles que chegaram aqui muito cedo. Hoje a nossa sessão vai ser de informação, não muito aprofundada, mas os apresentadores, né, vão partilhar aqui o que é principal, primordial para ajudar aqueles que estão interessados em entrar, a começar ou a continuar neste percurso, nessa trajetória como anjo ou investidores anjo, ok? Nós temos aqui uma agenda muito concisa, eu sei que já é tarde em alguns lugares do mundo, né? Eu sou a Lúcia Fernandes Stanislas, também faço parte da Core Angels Ubuntu. Estou a dar-vos as boas-vindas por ser a nossa primeira sessão de informação, então estamos aqui a tentar fazer algo especial, algo solene. Depois deste primeiro segmento, teremos a apresentação dos membros da Core Angels Ubuntu. Vamos começar com a Imé, depois o Ayrton. Infelizmente, a Vanusa não poderá estar presente conosco, ela tem uma infelicidade na família. Depois deste ponto, vamos para a apresentação da Core Angels, a Cíntia, que é a CEO da Core Angels, da organização Umbrella, do qual nós fazemos parte. Ela também vai partilhar a sua experiência, alguns insights relativamente à organização e também o que é ser um Core Angels profissional ou um Core, Angel Investor profissional. Depois a Cíntia vai passar o microfone para o Ayrton, que vai falar de uma forma muito da perspectiva da Core Angels Ubuntu sobre o que é o investimento anjo. Vai falar o que é ser investidor anjo, porquê, né, quais são as vantagens, quais são algumas implicações, algumas nuances. Ele vai aprofundar um pouco mais e mergulhar numa voz também que é muito próxima ao que ele faz todos os dias, a profissão dele, que ele está no mundo de finanças, investimentos e por aí afora. Depois da apresentação, eu acredito que muitos de vocês
vão ter perguntas, né? E vamos abrir um espaço para perguntas e respostas, mas antes disso, vamos dizer quais são os próximos passos, vamos fazer um convite àqueles que queiram se juntar a nós e vamos apresentar os próximos passos, os passos a seguir de uma forma muito direcionada. Então, esta é a nossa agenda, nós não vamos vos roubar muito tempo, e sendo assim, então, já vocês sabendo o que é que vamos tratar hoje, vou passar o microfone para a Aimé, para então ela fazer a sua própria apresentação. Aimé? Ok, boa noite. Bom, eu sou a Aimé Pérez Cogle. Bom, sou empreendedora, sou também alguém que gosta de criar ecossistemas e muito ligada à inovação, e fundamentalmente aqui em Angola e também no meu país de origem, que é Cuba, né? Eu nasci em Cuba. Também sempre estive envolvida em tudo que tem a ver com os primeiros projetos de transmissão de dados, de telecomunicações e internet. Sou apaixonada por inovação, por empreendedorismo e tenho a experiência de ver como no nosso ecossistema tem surgido e estão a cada vez mais a surgir projetos interessantes, empreendedores que precisam de apoio para alavancar os seus negócios. E por essa razão, me juntei a esta equipa para realmente darmos o nosso apoio, ficar muito mais envolvidos com o ecossistema de inovação nos nossos países, fundamentalmente na nossa região de África lusófona, que realmente neste momento estamos na cauda, né, a nível de África, na parte de atração de investimento, né, para a inovação, mas que realmente com esforços como esta, iniciativas como esta, nós vamos poder alavancar e ajudar aos nossos empreendedores. Então, realmente é isso que eu queria partilhar sobre a minha pessoa e o entusiasmo que tenho de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Aimé. E tem sido um entusiasmo, né, fazer parte deste percurso contigo. Nós temos estado num processo de aprendizagem de quase 2 anos para aí. Aprendizagem e construção, não é? Mas para nós, como empreendedores, eu sou empreendedora social há muitos anos, para nós isso faz parte do processo de desenvolvimento. Eu também tenho estado, juntamente com a Aimé, na Founders Institute, como mentora de empreendedorismo e em outras plataformas também, que eu tenho começado, ou que eu comecei há cerca de quase uma década. E é este o contributo, é este o valor que eu trago para o ecossistema, tenho trazido para o ecossistema de startups do empreendedorismo digital em Angola e em outras partes do mundo também. Um dos outros aspectos que eu foco também é no DEI, né, no empoderamento da mulher no mundo de negócios, e naturalmente, então, entro para esta nova fase como investidora anjo, que culmina, que traz, né, mais um ponto desta cadeia de valor, que um founder ou alguém que começa uma startup precisa ao longo da sua trajetória. Então, tenho muito gosto em fazer parte deste magnífico grupo, desta magnífica comunidade, e espero, né, que vocês se juntem a nós. Muito obrigada e desculpa pelo ruído aqui atrás. Prontos, boa noite a todos. Eu sou o Ayrton Lucas, sou empreendedor, no segmento de fintechs e também decidi me juntar aqui à Aimé e à Lúcia, porque da pouca experiência que tive do ponto de vista do empreendedorismo e do ponto de vista profissional na indústria do investimento, eu venho da indústria de investimentos, passei por um fundo soberano e por algumas gestoras de ativos e trabalho com consultoria de investimentos, sou mestre em finanças
E de toda essa experiência, quando eu fui para o mundo do empreendedorismo e sendo fundador de uma fintech, um dos grandes problemas que eu tive necessariamente foi a questão de fundos para poder desenvolver o meu negócio, né? Senti a dificuldade e dessa dificuldade penso que há também dificuldade de outras pessoas, então decidi a me juntar a esse grupo de empreendedores que está aqui, no entanto, para tentarmos impulsionar aquilo que é o segmento de investimentos dos anjos, não só em Angola, mas nas outras praças, né? E conforme vocês viram na apresentação dos meus parceiros, há aqui uma combinação ou uma sinergia de experiências das mais diversas indústrias que nos faz então aqui vir nos apresentarmos como um grupo e uma equipa, né? E passaria então já aqui a palavra à Lúcia para dar continuidade à nossa sessão. Bom, a Lúcia deve estar aí a atender, como montou o escritório aí mesmo na escola do filho, deve estar a atender alguma situação. Mas agora o ponto a seguir é precisamente a apresentação da CEO da Core Angels International e a Cíntia. Então, Cíntia. Obrigada, Amy. Vocês me Ok, escutam bem? Sim, deixa-me verificar aqui que está tudo certo para partilhar. Eu tenho aqui no meu computador, eu posso partilhar? Sim, podes partilhar. Posso. Cíntia, tens que desligar o som de um dos teus, ou do computador ou do telemóvel. Está desligado. Não faz eco. Está a fazer eco, né? Está a fazer eco. Tens de tirar o som de um dos aparelhos. Mesmo tirar o som. Não é só o microfone, tens mesmo que desligar o som. Sim, deixa eu ver aqui, só um minuto. Olha, agora já não está a fazer eco. Está melhor? Tá, agora está bom. Conseguem me ouvir bem? Sim, sem eco. Perfeito. Ótimo, perfeito. Ok. Posso partilhar então o meu ecrã, né? Peraí. Ok. Primeiramente, eu queria, antes de partilhar meu ecrã, eu quero agradecer a Aimee, a Ayrton, Lúcia, por todo esse trabalho que temos feito ao longo desse tempo. Eu acho que para a Core Angels International estar falando aqui com vocês sobre essa ideia incrível de financiar a inovação na África lusófona é um prazer e nós estamos muito certos de que reunimos as melhores pessoas para fazer isso. E quero, então, o que eu trouxe aqui para vocês é falar um pouco sobre a Core Angels, um pouco sobre como é que nós vemos o investimento anjo. Eu sou uma pessoa que eu comecei a me envolver no mundo das startups como founder. Então, eu saí do mundo corporativo para me juntar a uma startup. Assim como o Ayrton estava dizendo, eu passei pelos sofrimentos dos founders de conseguir funding e de ter um mercado ainda pouco maduro para isso. Depois disso, eu, ainda como fundadora e mais tarde, né, comecei a mentorar startups. Então, sou mentora também do Founder Institute aqui em Portugal, onde eu estou sediada hoje. Faço parte de diversos outros programas de mentoria em aceleradoras, em incubadoras. E realmente o empreendedorismo é minha paixão. Eu comecei a empreender, depois eu comecei a mentorar startups e depois eu comecei a investir em startups. E a questão do investimento em startups, eu encontrei esse modelo de investimento em portfólio, que para mim fez todo sentido, e eu vou explicar um pouco para vocês por quê. E como se dá esse modelo de investimento da Core Angels, quais são as nossas propostas, e por que nós nos organizamos dessa forma. E vou trazer um pouco de informação para vocês sobre investimento anjo, sobre o nosso modelo e quais são... E por que a gente está estruturado dessa forma? A Core Angels Ubuntu é um grupo que está se formando e que pretende investir na inovação na África lusófona, mas, uma vez se formando, também está fazendo parte de uma comunidade internacional de investidores anjo, que estão sediados em diversos países, investindo em diversos tipos de inovação
A nossa comunidade está crescendo cada vez mais, se fortalecendo, e para a Core Angels não basta só investir em startups, é preciso investir, é preciso mentorar, é preciso apoiar, porque isso realmente nos traz chances maiores de retornos financeiros, inclusive. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Deixa eu só ver se eu consigo partilhar a tela. Não estão vendo, não? Pronto. Ok. Já conseguem ver, né? Sim, por favor. Ok, perfeito. Então, a Core Angels é uma rede de fundos de anjos. O que é isso? Não necessariamente fundos regulados, mas grupos de pessoas, grupos de investidores anjo que resolvem se juntar, que têm uma postura hands-on, ou seja, são pessoas que realmente não querem só investir nas startups, mas participar e apoiar os fundadores no desenvolvimento daquele negócio. E procura investir em early stage, ou seja, no momento em que as startups mais precisam, de alguém que acredite nelas, de alguém que as apoie. E a gente faz isso através de portfólios locais. O que eu quero dizer com isso? Cada grupo Core Angels representa uma comunidade de anjos que investe através de uma tese de investimento, e a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Bom, basicamente, a Core Angels hoje, ela tem esses 14 grupos, que eu estou mostrando aqui no mapa para vocês. Nós já investimos em mais de 65 startups, e somos mais de 170 anjos em diversos países. Alguns desses grupos eles estão começando agora, como a Core Angels Ubuntu, e também a Core Angels Femtech, investir em startups que atendem o mercado feminino, de saúde feminina. Mas temos vários outros grupos que podem ser grupos geográficos, baseados numa cidade, como Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto, e podem também ser grupos verticais, como o de Health Equity, como o de EduTech, que fica no Brasil, como o de Climate, que fica baseado na Itália. Então, estamos expandindo essa rede. Qual é a grande motivação para a gente investir em portfólios de anjos? Quando nós conseguimos comparar, isso é uma comparação dos retornos médios de tipos de investimento em startup. Então, quando a gente observa a performance de anjos atuando de forma individual, ou seja, eu sou uma pessoa que eu tenho um dinheiro, que eu gostaria de investir em inovação, e eu tomo as minhas decisões individualmente, escolho as startups onde eu quero investir, essa performance de retorno ela é bastante baixa. Isso tem uma série de motivos para explicar isso. O crowdfunding é uma outra possibilidade de investir em startups, também com um retorno ali quase nos 9%, né? Que é quando você investe através de plataformas. Angel Groups e Angel Portfólios são normalmente as melhores chances de rentabilidade em investimentos em startups. Angel Portfólio aqui é um pouco diferente de Angel Groups. Angel Group significa que você faz parte de um determinado grupo, mas não necessariamente você investe no mesmo portfólio de startups. Quando eu falo Angel Portfólio, é um modelo de que todos os anjos juntam seu dinheiro, juntam seu capital e investem num conjunto de startups. Bom, além disso, além dos portfólios eles apresentarem uma maior chance de retorno financeiro, existe ainda uma diferença entre portfólios em que você tem um envolvimento mais ativo e um envolvimento mais passivo. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o envolvimento ativo significa quando aquele anjo ele faz parte do board daquela startup, ou ele tem ali alguma interação com a startup mais frequente. E o envolvimento passivo é quando a gente chama que o anjo ele não participa da gestão, né, da startup, da governança da startup, não tem um assento no board, e também tem interações muito pontuais com aquela startup. Isso é um estudo que eu gosto de mostrar para justificar essa necessidade do envolvimento. E esse envolvimento ele pode se dar de várias formas. Você pode ser um coach daquele founder, ou seja, ter um apoio mais motivacional, ajudando aquele founder a se estabelecer como líder naquela startup, naquele mercado. Você pode ser um membro do board, você pode ajudar o founder ou aquela startup a ser apresentado para potenciais clientes, para potenciais parceiros. E, às vezes, também algum tipo de envolvimento com algum assunto
específico, alguma necessidade específica que aquela startup tem no momento. E qual é a diferença de você ter um envolvimento mais ativo ou menos ativo, né? Mais passivo? Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, na Europa, e hoje em dia ainda é muito difícil você conseguir retornos de investimento de startup, porque o ciclo é longo, mas esses estudos já foram realizados em 2007, 2009 e recentemente em 2016, com números bastante parecidos. E basicamente o que a gente consegue observar nesse estudo é que quando você tem um envolvimento ativo, a quantidade de startups do teu portfólio que vai fracassar tende a ser 40%, o valor investido, tá? E quando você tem um envolvimento passivo, ou seja, você não tem muito contato com o founder, não está se inteirando das questões da startup, não está ali apoiando a startup, essa perda tende a ser de 60% do portfólio. Quando você vai avançando, né, nas categorias ali, o amarelo é de 1 a 5, ou seja, um retorno de 1 a 5 vezes o capital investido. Ali o número é um pouco parecido. Quando você chega a 5 a 10 vezes, o número ficou um pouco maior ali para o passivo. Mas quando você vai para 10 a 30 vezes, ou maior que 30 vezes o capital investido, você vê que a diferença ela é bastante grande para quando você tem um envolvimento ativo. Isso por quê, né? Porque, na verdade, anjos que estão participando de fato e que estão ajudando os founders a conectar com clientes, etc., com certeza conseguem fazer uma diferença na vida dessa startup, no progresso, no crescimento dessa startup. Baseado nisso, o modelo da CoreAngels ele tem 3 pilares. Um que é o Portfolio Approach, que é a abordagem por portfólio, ou seja, as pessoas não investem sozinhas. Quando elas fazem parte de um grupo CoreAngels, elas não tomam as decisões sozinhas, as decisões elas são todas colegiadas, são do grupo, e todo mundo investe naquele portfólio aprovado, naquele conjunto de startups que foi aprovado. Esse portfólio ele é construído ao longo do tempo. Além disso, o envolvimento ativo, como eu já expliquei, demonstrei para vocês a importância do envolvimento ativo, e uma liderança profissional. Quando eu falo de portfólio approach, qual é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é que se eu consigo investir com outros anjos e juntar o meu capital com outros anjos, eu consigo investir em mais startups do que se eu fosse investir sozinho. Isso foi uma grande motivação para mim quando eu comecei a investir em startups. Eu tinha muito receio de que eu não ia conseguir investir em muitas com o capital que eu tinha disponível, a ponto de construir um portfólio que diversificasse o meu risco. E também não gostaria de decidir sozinha, porque eu percebia que existiam muitas oportunidades em mercados que eu não tinha tanto conhecimento e que se houvesse outras pessoas com conhecimento sobre aquele mercado, possivelmente eu também poderia estar exposta àquele tipo de investimento. Bom, além disso, esse portfólio é construído por cada grupo. Cada grupo CoreAngels tem o seu portfólio. E esse portfólio ele tem a sua própria tese de investimento, o seu próprio angel persona, que a gente chama, que é o perfil de investidor daquele grupo. Isso vai depender muito do tipo de startup que está sendo investido, né, definido pela tese de investimento, e também o seu tamanho-alvo. Então, existem grupos de investimento anjo em que você tem um valor mínimo, em outros grupos, como você está investindo em startups mais avançadas, esse valor mínimo vai ser um pouco maior, e por aí vai. Então, cada portfólio, cada grupo ele tem seu portfólio, tem suas características bem definidas. A questão do envolvimento ativo, como a gente já viu antes, que o envolvimento ativo propicia maiores retornos financeiros, além disso, na verdade, no grupo de investimento anjo, os anjos eles fazem parte, eles estão ativos desde o começo, porque diferente de um fundo de venture capital, onde você tem um fund manager que é o responsável por decidir os investimentos e acompanhar os investimentos, num fundo de anjo, a decisão ela é dos anjos, coletivamente. Então, desde a avaliação da oportunidade de investimento, os anjos estão ativos, estão fazendo parte dessa discussão, dessa avaliação. Além disso, depois de ter sido feito esse investimento, existe todo um acompanhamento daquela startup para identificar em que pontos os anjos podem ajudar, em que matérias, em que assuntos os founders estão precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. E então, esse envolvimento ativo, ele continua. Ou seja, uma vez que a startup é investida, diferentemente de muitas outras abordagens que a gente vê, ela não é investida e esquecida. Nós acompanhamos essa startup, a vida dela, para tentar ajudá-los nos pontos de necessidade. E para isso a gente conta com uma figura bem interessante, que a gente chama de arcanjo, que é um anjo especial,
Em cada grupo de anjos, cada startup tem o seu arcanjo, que é aquela pessoa, não é um anjo que vai resolver todos os problemas da startup, de forma alguma, mas é uma pessoa que vai ser o ponto de contato entre essa startup e o resto dos anjos, para que ela possa identificar esses pontos de apoio e de acordo com as necessidades da startup. Isso tudo é promovido por uma liderança profissional. Essa liderança profissional, a gente entende que ela é muito importante porque, além de trazer o deal flow, além de identificar boas oportunidades de investimento para os anjos, esses líderes também são investidores no fundo, né? Eles também são investidores daquele grupo. Então, eles estão assumindo o mesmo risco que os investidores anjos estão assumindo. Então, esses líderes, eles são responsáveis por encontrar boas oportunidades de investimento, são responsáveis por fazer uma boa seleção de anjos que estejam comprometidos e tenham interesse nesse tipo de atividade, e promover esse envolvimento entre os anjos e as startups. No final das contas, os líderes, eles são os responsáveis por aquela operação. Nós, da Core Angels International, nós provemos todo o suporte de metodologia, de ferramentas, treinamento para esses líderes, para que eles possam executar a operação daquele grupo. E prover, então, uma experiência de investimento anjo interessante para os investidores e que realmente agregue para os fundadores. Os líderes, eles recebem uma remuneração, né, baseada na management fee e no carry, uma vez que haja distribuição de ganhos, uma vez que exista um exit daquele portfólio, o líder também recebe uma taxa, uma compensação por esse trabalho que tem sido feito. Além disso, todos os grupos Core Angels funcionam dessa forma, como eu falei, mas além disso nós somos uma rede internacional de angel funds, de fundos de investimento anjo. Isso significa que nós temos uma diversidade de pessoas que estão conectadas com esse mesmo propósito, de fomentar a inovação, de apoiar ecossistemas inovadores, não só com capital, mas também com conhecimento e com apoio aos founders. Nós temos uma comunidade bastante ativa em que nós realizamos treinamentos, reuniões online, reuniões específicas só para os founders, específicas só para os anjos, em que nós colocamos toda essa comunidade junta para trocar experiências e, inclusive, compartilhar oportunidades de investimento. Na nossa rede temos já, acho que 3 ou 4 casos de startups que foram investidas por mais de um grupo. Então, assim, você ainda consegue diluir ainda mais o risco daquele investimento. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para falar um pouco sobre a Core Angels. E agora eu volto para Ayrton, que vai falar agora, Ayrton. Sim, Cíntia, eu vou dar aqui a sequência, vou só pedir a Emily para projetar aí a nossa apresentação, né? Ok, muito bem, só um minutinho. Pronto, dando sequência naquilo que a Cíntia fez, né, e como ela bem falou, né, a Core Angel é uma comunidade internacional de investimentos anjos, né, que ajuda empreendedores a lançar negócios inovadores investindo de forma profissional, né? E com base naquilo que nós estávamos a pensar enquanto Core Angel Ubuntu, nós fizemos uma avaliação ou um assessment daquilo que é o investimento anjo em Angola e então, com base nas várias variáveis, desde o ecossistema do empreendedorismo, as infraestruturas, os provedores de serviços, a existência do investimento, né, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que se juntar a uma rede global com maior experiência, porque, pelo menos da experiência angolana, do ecossistema angolano, o investimento anjo está na fase embrionária, né? Daí, então, fizemos uma due diligence e decidimos
nos juntar àquilo que são as capacidades, tanto técnica e tanto de experiência da Core Angels à comunidade global. Com base nisso, nós fizemos um treinamento e com base nisso, alguns de nós que já tinham experiência de investimento de forma solitária, decidiu então juntar forças para impulsionar o investimento anjo em Angola. Com base nessa perspectiva e nesse estudo e com aquilo que foram as trocas de experiências com a comunidade de Core Angel internacional e das nossas experiências de investimentos internacionais, nós então decidimos começar aqui o impulsionamento do investimento anjo, criando essa networking, e que culminou então com a nossa tese de grupo que a Emen vai já apresentar de seguida, né, que é criar o nosso grupo de investimento anjo com uma característica multidisciplinar, impact-driven, focando em startups de estágio iniciais com modelos de negócios inovadores e potencial para escalar para outros mercados da África lusófona. Por que a África lusófona? Porque da experiência que nós trocamos, né, também com outros parceiros e com outros países de expressão portuguesa dentro de África, nós percebemos que os problemas que a Angola está a ter são similares aos problemas de Moçambique, são similares aos problemas de São Tomé. Então, mais do que olhar para aquilo que é o investimento anjo apenas em Angola, nós também procuramos olhar para aquilo que é a África lusófona. E também porque a capilaridade do ecossistema, do ponto de vista de escolhas para investimentos, poderia aumentar os nossos universos de opções. E nesse sentido, nós, com esse grupo de investidores anjos, nós procuramos buscar impacto positivo no ecossistema onde investimos e almejar um considerável retorno sobre o investimento para os nossos investidores anjos que vão se juntar a esse grupo. É necessário deixar aqui a mensagem que essa união de investidores é numa perspectiva a longo prazo e para alcançar aquilo que é a nossa tese de investimento. O nosso objetivo é claramente e evidentemente apoiar e nutrir startups promissoras do ecossistema da África lusófona e ajudar a crescer e a ter um sucesso nas suas respectivas indústrias. É necessário passar aqui a perspectiva que este sucesso não se resume necessariamente a termos membros dentro do nosso grupo anjo que tenha recursos apenas, mas aqueles que trazem as mais diversas experiências combinadas, de modo a facilitar então aqui o sucesso das startups nas mais diversas indústrias. Do ponto de vista de criação de portfólio, a ideia é ter um portfólio diversificado, no sentido de minimizar o risco, incluindo empresas do setor de energia, agricultura, educação, finanças e cultural, num sentido de se tornar ou de se promover a base tecnológica da era 4.0. Teria a Imen para avançar no outro sentido, no outro slider, de modo então aqui a passar a nossa perspectiva de investimento anjo enquanto Core Angels e enquanto Core Angels Ubuntu. Por que nós e por que Core Angels, né? E eu acho que todos nós que estamos aqui nesse encontro e que nos inscrevemos para essa sessão de informação, temos essa questão na nossa mente. Primeiro, diríamos que é porque há dentro da Core Angel uma verdadeira experiência de anjo. E conforme a Cíntia fez referência, são mais de 14 grupos de investidores anjos nos mais diferentes fields a interagirem e que acumulam um agregado de experiência universal. A nossa ideia é trazer essa experiência e essa experiência é que vai nos diferenciar dos demais grupos de investidores anjos existentes nesses países. Por que, novamente, a Core Angels? É devido a essa operação ou a esse ambiente global
que essa rede de Core Angels nos traz, que vai nos permitir construir o nosso grupo de investidor com uma experiência que advém de várias partes do mundo e ter aqui uma estrutura transparente, né? Ter uma comunidade interativa e montar uma estrutura transparente. Eu poderia aí para ir para o slide seguinte, né? E trazer mais aqui 2 fatores diferenciais da Core Angel e da Core Angel Ubuntu com os outros grupos de anjo, que está ligado justamente a oportunidade para desenvolvimento pessoal e de carreira daqueles que são potenciais investidores anjos, mas ainda não descobriram que são. Então nós estaríamos aqui a trazer essa oportunidade de crescer como investidor. Nós, claramente, dentro do ecossistema angolano e do ecossistema da África lusófona, temos pessoas que têm recursos, mas que não necessariamente têm a experiência profissional para realizar investimentos anjos. E nós teríamos então aqui a oportunidade de, com base nessa comunidade internacional da Core Angel, desenvolver do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de carreira os membros da nossa networking de investidores anjos. E por último, a questão do investimento baseado no ambiente de risco, né? Nós usamos um modelo já validado e comprovado, e conforme a Cíntia fez referência, tem track record, tem histórico, e não estamos no início, estamos a beber de uma experiência que é global. Temos grupos de investidores anjos profissionais que gerem portfólios já com startups de experiências de outra jurisdição, similar à jurisdição angolana e também às outras jurisdições que fazem parte da África lusófona. Os nossos business angels são acionistas dessas startups que nós pretendemos investir, e todos têm direito de voto no grupo de anjo. Esse é um grupo liderado por anjos experientes, e conforme a nossa apresentação foi feita na Core Angel Ubuntu, temos a Ayman, que já está há anos nesse universo com o Founder Institute de mentoria e que também de forma individual já realiza alguns investimentos, e temos também a Lúcia e a Vanusa, que de certa forma fazem a mesma coisa. Essa experiência, e com base em toda a experiência, acredito, das pessoas que estão nos assistir agora, nós podemos construir um grupo de investidores anjos para a comunidade da permitir impulsionar esses países. Para o outro slider, a questão simples, a questão que nos levaria novamente aqui, e é uma questão conceptual, eu poderia para ir para o outro slider, né? E porque nós temos aqui nessa chamada pessoas que já são investidores anjos, pessoas que são potenciais investidores anjos e que precisam se descobrir, e pessoas que têm recursos e não necessariamente investem, é necessário então elucidar de uma forma objetiva o que é o investimento anjo e o que é isso na nossa percepção enquanto Core Angel Ubuntu. Eu diria que não há uma definição universal do que é investimento anjo de forma absoluta, mas há definições que nós podemos adaptar em função do contexto. Para o nosso entendimento, investir ou realizar um investimento anjo é um processo que nos permite investir para obter ganho financeiro, e não só ganho financeiro, mas impactar de forma social e construir uma carreira dentro desse segmento de investimentos anjos. É um processo de criação de valor, é um processo de criação de impacto. De uma forma objetiva, é isto que nós entendemos do ponto de vista da Core Ubuntu, o que é investir, e por isso é que nós estamos a focar na África lusófona, de forma então a criar impacto num ecossistema que precisa de investimento e que precisa de crescimento do ponto de vista do empreendedorismo. Por que investir como Business Angel? É essencialmente importante investir como Business Angel, porque temos várias formas de fazer isso, né?
várias formas de podermos investir e nós trazermos aqui a diferenciação do que por que ser um investidor anjo e não uma opção de crowdfunding, não uma opção de venture capital. E como podem observar nesse slider, né, nós, enquanto investimento anjo, temos possibilidade de ter retornos, eu diria, um pouco substancial no tamanho dos tickets que nós investimos nestas startups. Eu diria que teríamos a oportunidade de engajar com equipas de startups, porque a experiência enquanto investidor anjo não é só a alocação de capital, mas é a experiência que nós vamos ter no universo do empreendedorismo enquanto investidores e beber de experiências de founders e pessoas que estão na gestão dessas startups. Essa troca de experiência é o que diferencia muitas das vezes o que é ser um investidor anjo. Depois temos o ponto que diferencia com as outras modalidades de investimento, que tem a ver com o envolvimento no próprio ecossistema do empreendedor, do empreendedorismo. Estamos a falar aqui para pessoas que já estão nisso, é uma forma de ter aqui um contexto diferente, ter um aprendizado diferente em diferentes contextos, criar conexões e obter ainda mais experiências. Isto é que faz de nós optar por investir enquanto anjo e se diferenciar das outras alternativas de investimentos. É necessário deixar claro que essa forma de investimento permite-nos diferenciar das outras, porque ela está ligada ao estágio de desenvolvimento das startups. Nós aprendemos com a curva da experiência das startups. Não aparecemos num momento único do tempo, mas conseguimos fazer um acompanhamento com base na fase de crescimento das startups. De seguida, há um gráfico interessante sobre os resultados financeiros e a Cíntia, na sua apresentação, já fez referência, né, que do ponto de vista prático, os grupos de investimentos anjos e as pessoas que têm portfólios de investimentos anjo, do ponto de vista e em termos de factos numéricos, chegam a ter maiores retornos, né, porque eles entram num momento crucial da startup e ajudam e evoluem com essas startups. Isso é o que diferencia do ponto de vista do resultado financeiro. Não vou me alongar muito nesse slide, porque a Cíntia já fez referência e já explicou bem. Eu, então, estaria a trazer aqui uma perspectiva de quais são as tendências dos perfis do investidor anjo. O primeiro perfil, e com base naquilo que foi a comunicação da sessão de informação que nós fizemos, recai quem é potencial investidor anjo. Essa é a questão crucial. Poderíamos estar a falar de conselhos, de membros de conselhos de administração que têm recursos para tais, que são indivíduos reconhecidos pela sua motivação de responsabilidade social, e essa responsabilidade social desses grupos de pessoas, seja membros de conselhos de administrações de empresas públicas, empresas privadas, ou todo o órgão social, essas pessoas têm um interesse em apoiar jovens empreendedores. E é essas pessoas e é esse grupo que nós trazemos aqui como também um target e como uma tendência dos perfis de investidores anjos. O grupo a seguir é evidentemente de executivos, diretores, que têm também recursos necessários e que podem, de certa forma, alocar recursos em tickets de investimento em grupo ou de forma individual investir, e que já têm desejo ou que estão próximo da reforma, né? E eles aí, as pessoas normalmente quando estão próximos da reforma têm tendência de querer contribuir de forma positiva para a sociedade e ter alguma tendência de ter uma atividade extra no futuro. Essa necessidade, ou pelo menos essa necessidade de realização pessoal, traz-lhe como um potencial perfil para ser investidor anjo, pois essas pessoas tencionam fazer a diferença. Outros dois grupos que nós também apelamos aqui e convidamos para a nossa sessão
são líderes e especialistas de diversos setores e executivos, né, de várias multinacionais, né? Porque esses dois grupos eles têm o objetivo de alcançar o sucesso nos seus setores e têm já uma carreira e uma experiência relevante no mundo corporativo. Esses grupos, de certa forma, gostariam de contribuir também para aquilo que é o mundo do investimento anjo, gostariam de contribuir aqui para as empresas, gostariam de contribuir, e quando eu estou a fazer referência à contribuição, estou necessariamente a falar não só contribuir com recursos financeiros, mas pelo nível de experiência que eles já acarretam no mundo corporativo e que ajuda, de certa forma, as startups a terem algum sucesso promissor. De certa forma, esses são os principais perfis que nós apelamos aqui para investimentos anjos, não obstante aos outros perfis, mas no final do dia o mais importante é a disponibilidade de recursos que eles têm para investir e a experiência necessária para ajudar startups a atingirem o sucesso. Do ponto de vista de perfis para investimentos anjos, esses são os perfis e todo o perfil está sempre ligado ao risco. E qualquer perfil que foi apresentado aqui, ele sempre vai levantar questões que estão ligadas à gestão de risco, questões que estão ligadas ao monitoramento do próprio risco de portfólio e se ele é a pessoa adequada ou não do ponto de vista de perfil de risco. Então nós trouxemos no slider a seguir informações sobre gestão de risco. Do ponto de vista do investimento anjo, o risco está sempre ligado ou associado ao investimento em startups. O investimento em startups não possui garantia de retornos. O investimento em startups é como investimento em qualquer outra classe de ativos, né? Independentemente da performance histórica, do track record, o histórico não é garantia que nós vamos ter retorno no futuro. Por isso é necessário nós compreendermos aqui a dimensão, né, do risco desse investimento e passarmos a mensagem que esse risco ele será gerido por uma equipa de investimento profissional, será diversificado do ponto de vista de alocação de recursos às startups e será minimizado porque a tomada de decisão ela é feita em grupo. Por um lado temos um portfólio que será diversificado e o envolvimento nessas startups será ativos, e por outro lado é uma decisão não de forma individual, mas de uma forma coletiva, é uma decisão de grupo que de certa forma traz várias percepções, várias experiências que nos ajudam então a minimizar esse risco associado aos investimentos em startups. Do ponto de vista da decisão de grupo, é necessário deixar claro que na gestão de risco, o investimento dependerá sempre da decisão de grupo. Nós, no nosso grupo de investimento Anjo, Core Angels Ubuntu, a ideia principal é estimular discussões de oportunidade de investimento antes de qualquer decisão, durante e depois de qualquer comitê de investimento, de modo a reunir consenso das pessoas que vão se juntar a essa network. A decisão para nós a decisão em grupo para nós é uma ferramenta de gestão de risco. Por outro lado, e muitas das vezes a gestão de risco está ligada ao horizonte temporal de investimento. E a pergunta que muitas pessoas quando se juntam à network de investidores anjos fazem é a questão de liquidez. E conforme eu fiz referência no início, principalmente para a categoria de investimento anjo, a perspectiva é sempre de longo prazo. Quando nós olhamos para startups, também a perspectiva é sempre de longo prazo. Então é necessário fazer esse match e deixar aqui a referência que o prazo de liquidez, do ponto de vista de dados históricos, normalmente é uma média de 5 a 10 anos, né?
esse investimento é de uma perspectiva de longo prazo, passo a repetir, e a liquidez muitas vezes é gerada devido dessa relação de intramarket. Do ponto de vista de intramercado, né, ela poderá ser gerada pelo exit de algum membro pelo exit da própria startup, né? E esse exit pode ser feita de várias formas, pode ser por via de um fundo de venture capitalist, pode ser feita por private equity, pode ser feita até em bolsa. Então, de um ponto de vista prático, essas são as formas em que as startups conseguem gerar depois liquidez ao portfólio em que nós vamos estar a investir, vamos estar engajado nesse longo prazo. Do ponto de vista do investimento anjo da Core Angel Ubuntu, essas seriam as principais mensagens, mas uma última informação, eu pediria a Eamon para ir para o disclaimer, né? E porque é importante é importante passar essa mensagem. E eu aqui não daria uma explicação, mas passaria mesmo a ler que é o investimento em startup está diretamente relacionado ao desempenho das startups. Portanto, envolver riscos como perda de capital investido, falta de liquidez, falta de pagamento de dividendos, diluição, os investidores anjos devem limitar o tamanho dos seus investimentos e estar cientes dos riscos envolvidos. O tratamento fiscal do investimento dos investidores anjos depende das circunstâncias individuais e está sujeita à legislação de cada país. Os detalhes fornecidos antes e durante dos comitês de investimentos destinam-se a fornecer informações aos parceiros e a qualquer decisão de investimento que é tomada pelo grupo. Esse disclaimer foi trazido aqui necessariamente de forma prepositada, porque muitas das vezes nós e porque eu também tenho experiência no mundo financeiro, né? O comportamento humano e o comportamento financeiro é muito direcionado pelos retornos, né? Se nós tivermos sequências de retornos, nós temos o sentido de que nunca haverá perdas. Então, é necessário passar a informação de forma clara que o investimento anjo é como qualquer investimento. Há perdas, há riscos, poderá ter períodos de falta de liquidez, poderá ter situações relacionadas à diluição e situações relacionadas a questões de dividendos. Por isso é que na Core Angel Ubuntu e na Core Angel em si, de forma generalizada, a mensagem que sempre que é passada e antes de fazer onboarding de qualquer pessoa, é necessário passar todos os detalhes, dar informações, sessões de informações como essa para treinamento de investidores anjos. Os experientes facilmente vão entender, mas quem está a entrar nesse mundo leva algum tempo para perceber, então é necessário nós munirmos de informação. A tomada de decisão só é feita com a informação disponível, e quanto maior for a informação disponível, melhor nós estaremos abalizados para tomar decisões se podemos fazer parte de um grupo de investidor anjos ou não. Pronto, feita essa apresentação, eu acho que a todos os presentes nessa sessão, a questão seria, se eu tivesse a intenção de me juntar à Core Angel Ubuntu, qual seria o primeiro passo? Ou quais seriam os prazos? Né? Nós, eu, Eamon, a Lúcia e a Vanessa, né? Nós somos o promotor, ou estamos a tentar promover aqui esse grupo de investidores anjos, essa networking, mas necessariamente nós estamos aqui nessa sessão de informação justamente para apelar que mais pessoas se juntem, né, a essa rede para poderem investir de forma multidisciplinar e com impact driven
em startups promissoras da África lusófona, né? E para isso, os próximos passos seriam necessariamente a confirmação de interesse para se juntar ao grupo do Core Angels Ubuntu, cujo link, de certa forma, temos aí e será partilhado para as pessoas que fizerem uma manifestação de interesse. Depois disso, nós vamos realizar sessões e reuniões de forma individual, de modo também a perceber aqui o perfil da pessoa que quer se tornar investidor anjo, né? De modo a determinar tendências, depois fazer o match e passar as mensagens de forma clara, né, daquilo que é o nosso objetivo enquanto Core Angels Ubuntu. Depois disso, vamos então formar o nosso grupo final com todos os membros anjos e vamos tentar realizar o nosso primeiro comitê de Investment Committee ou Comitê de Investimento em português no dia 5 de maio. Mais do que tudo, e a mensagem fundamental aqui minha e dos meus parceiros enquanto grupo é que o nome Core Angels Ubuntu foi escolhido de forma propositada. E para quem está familiarizado com a palavra Ubuntu, deve perceber que Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Então a Core Angels Ubuntu é eu, Ayrton, sou investidor anjo porque nós somos investidores anjos. Eu, Ayrton, sou investidor anjo porque a Lúcia, a Eimen, a Vanessa, a Cíntia permitiram com que eu me tornasse um investidor anjo. Então o nosso apelo também vai para quem se identifica com o termo Ubuntu, ele também vem a se juntar a nós. Eu sou investidor anjo porque nós somos investidor anjo. Obrigado, e acho que a seguir a palavra então aqui a questões de perguntas e respostas. Nós estamos aqui disponíveis para esclarecer de forma objetiva e prática este grupo de investimento anjo e o que é ser um investidor anjo. Obrigado. Muito bom, Ayrton. Obrigada por nos levar aqui a mergulhar nesses conceitos interessantes e valiosos, né, para os nossos percursos se tornarem ainda mais enriquecidos, né? Informação é poder. E quem quer, né, com a informação, consegue chegar lá. Eu vejo aqui a mão levantada do Rui Levy. Vamos agora entrar para as perguntas e respostas, não é? E vamos dando aqui a oportunidade para as pessoas perguntarem e vamos agora conversar, interagir um bocadinho. Ok, então boa tarde mais uma vez a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu já tenho algum conhecimento da Core Angels, eu vejo que o meu amigo e Patrício Pedro Silva Batista também está online, foi ele que me introduziu ao Core Angels e também através do Pedro Bandeira, que na altura penso que era o CEO, e a sua envolvência com o Investors Portugal. Eu sou presidente da Associação de Business Angels aqui em Cabo Verde. Nós somos um network, não somos um fundo, somos um network com 27 membros em Cabo Verde e promovemos as oportunidades de investimento e promovemos o movimento Business Angels aqui em Cabo Verde. Penso que terá sido também por isso que a Amy mandou-nos o convite para participar neste evento, que mais uma vez agradeço. Eu percebi que querem abranger os países no PALOP. Eu até vi que no vosso logotipo tem as várias bandeirinhas dos países. Eu penso que pode ser algo muito interessante, mas a minha pergunta é se vocês já pensaram bem no modelo de negócio, ou seja, como é que será, por exemplo, os investimentos em Cabo Verde ou em Angola, ou será diretamente proporcional à entrada dos investidores? Se há alguma experiência
se calhar até da Core Angels casa-mãe, vamos assim dizer, a nível de um fundo que é mais regional e não tanto só país, não é? Penso que a ideia é muito interessante. Também dizia a Cíntia que eu também tive já uma reunião com o Rui Falcão, na qual ele me convidou a pensar em criar o Core Angels Cabo Verde. Também lhe perguntar o que é que acha disso. Eu pareceu-me bem, mas será que faz mais sentido pensarmos num fundo PALOP, que tem mais oportunidades, que tem mais mercado, que conseguimos diversificar maior o risco, ou cada país ter o seu fundo e depois termos um fundo regional PALOP? Qual seria a melhor abordagem? Obrigado. Aimee, você quer começar a responder? Eu respondo? Posso falar? Por favor. Ok. Obrigada, Rui, pela sua pergunta, pela sua provocação. Então, essa questão do investimento, quando a gente monta um fundo de investimento anjo, não necessariamente você precisa ter uma proporcionalidade de investidores que vêm de uma região com startups que vêm da mesma região. Pelo que eu entendo, e eu acho que a Aimee pode aprofundar um pouco mais, a ideia é realmente avaliar oportunidades de investimento nesses países e reunir investidores anjos desses países sem necessariamente uma regra de proporcionalidade ou de direitos ou qualquer coisa assim. Porque exatamente o que você comentou, Rui, a ideia é que a gente una forças, né? E quando a gente fala de investir em early stage, quer dizer, investir em startups que estão realmente no começo, e eu acho que a Aimee tem uma experiência incrível com o Founder Institute. O Founder Institute tem essa experiência, e a Aimee personifica muito essa experiência em Angola. Eu acho que nunca é demais a união de pessoas para ajudar early stage startups, porque elas são realmente uma fase em que você não vai ver grandes investidores de fundos de capital de risco investindo tickets enormes nelas, porque é uma fase realmente de risco em que esse aporte de conhecimento e de networking, etc., ele tem, às vezes, muito mais valor do que o dinheiro em si que está sendo investido. Então, eu acho que essa questão da união ela é primordial nesse momento. Existem fundos nossos que, muitas vezes, como eu estava dizendo antes, né, eles investem junto com outros. Então, por exemplo, se uma startup investida pela Core Angels Ubuntu tá indo bem, tem um plano de expansão e quer ir para uma determinada geografia, nada impede que numa próxima rodada a Core Angels Ubuntu faça um novo investimento nessa startup, mas ela também apresente essa startup para outro fundo da Core Angels nessa geografia de destino que essa startup quer ir, por exemplo, né? E nós já temos casos que aconteceram dessa forma dentro da rede hoje. Então, temos startups que já foram investidas por mais de um fundo. Então, nesse sentido, né? Eu lembro que o Rui comentou comigo que já tinha conversado com uma pessoa em Cabo Verde, então provavelmente foi o Rui, sobre essa ideia. Mas eu acho que esse momento, se você tiver interesse de se juntar com a Core Angels Ubuntu, eu acho que seria uma ótima aquisição e faço votos de que isso possa ser possível no futuro, ou que vocês possam ter algum tipo de parceria para alavancar a presença de Cabo Verde e trazer grandes oportunidades para os investidores da Ubuntu. Aimee, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu acho excelente este comentário e provocação também dos nossos parceiros, né? Dos nossos irmãos de Cabo Verde, mas veja que a ideia mesmo surge a partir de que os nossos mercados, os nossos países individualmente, os nossos mercados são pequenos. Quando estamos falando de startups, estamos falando de escalabilidade, é algo que realmente é crítico, a escalabilidade. E nós achamos que podemos conseguir esta escalabilidade, este crescimento e entrada em novos mercados, se nós potencializamos aqui esses nossos desafios e essas nossas
que temos em comum, essa nossa cultura que temos em comum, também o nosso doing business, que também é muito parecido, também do Estado, né, do doing business dos nossos países, também é muito similar, e nos vai permitir de facto, que as nossas startups vão entrando e crescendo e estendendo-se a mercados onde possam rapidamente crescer. Mas pronto, é algo que nestas nossas conversas, não é? Nestas nossas conversas e contactos individuais, podemos analisar e encontrar, como mesmo nós encontramos mais ou menos que modelo utilizar, encontrar também com a vossa experiência, como é que de facto seria a melhor maneira de funcionar e ajudar os nossos ecossistemas locais. E, por fim, o ecossistema regional. Exato, é isso. Amen. Só para, né, para dar aqui também um suporte ao que o Amen estava a fazer referência, né, na questão do Rui. Nós fizemos uma avaliação do ecossistema e naquilo que é referente à questão das startups, nós verificamos que o mercado é pequeno, como a Ayman fez referência, e muitas dessas startups têm necessidade de escalar para outros mercados, né? E para, pelo menos naquilo que é a experiência angolana, os principais mercados de interesse seriam os mercados da África lusófona. Esse mesmo interesse, numa avaliação e numa troca de experiência com empreendedores desses outros países da África lusófonas, nós entendemos que eles também têm esse interesse para o mercado da Angola. Daí, desse match de startups e olhar para aquilo que é o universo que podemos ter para investir de forma coletiva com os outros membros da África lusófona, deu origem daquilo que é a nossa tese de investimento, né? Que eu passaria aqui, né, a fazer referência, que é o nosso grupo de investimento Anjo é multidisciplinar, impact-driven, focado em startups de estágio iniciais com modelos de negócios inovadores e potencial para escalar para os outros mercados da África lusófona. Essas startups poderia ser uma startup de Moçambique que quer escalar para Angola, Cabo Verde, como poderia ser uma startup de Cabo Verde que quer escalar por São Tomé e o mais importante é montar essa rede que permite então materializar do ponto de vista prático esse investimento nesses tipos de startups. É evidente que do ponto de vista da decisão de investimento, e o Rui fez questão se ela é feita por um fundo ou por vários fundos, essa decisão de grupo tem a ver com as decisões que vão ser tomadas dentro daquilo que vai ser o comitê de investimento, né? É evidente que o processo de investimento numa startup tem vários filtros, né? Tem várias etapas, então esse universo que nós vamos olhar pode ser seletivo e nos levar a escolher a startup de um desses mercados da África lusófona, não necessariamente várias startups. Então tudo vai depender do grau de evolução do próprio ecossistema e daquilo que são as nossas premissas, os nossos pressupostos no processo de decisão de investimento enquanto grupo. Yeah. A Fátima também tinha a mão levantada. Por favor, Fátima. Minha dúvida é mais simples, muito pontual. Como é que se dão essas decisões coletivas? Porque eu trabalho há muito tempo com coordenação de equipes, né? E processos participativos, etc., em associações privadas lucrativas, públicas e governamentais e não governamentais. E essas coisas não são tão triviais assim, tomar decisão junto não é uma tarefa simples nem em família. Aí a minha pergunta é, há possibilidade de poder de veto
e explico por quê. Tem um filme que, para mim, é emblemático, chamado 11 Homens e uma Sentença. Você já viu, Cíntia, certo? A Aimee também. Esse filme é sensacional. Eu recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse em tomada de decisão. É incrível. Isso, e assim, eu gosto de ver o original. O primeiro é o lá atrás, não é? Então, assim, e você já conhece, para os que não conhecem, é um filme que eu não vou dar spoiler, porque vocês vão ver, espero que vejam, como a Cíntia recomenda, mas que é um filme que há uma decisão sobre vida e morte de uma pessoa, não é? E que, por conta de agendas ocultas diversas, não é? E por falta de compreensão da situação na íntegra, as pessoas queriam se desvencilhar rápido da decisão, e aí era mais simples dizer, culpado, e empurra a criatura. E tinha um que tinha um pensamento de responsabilidade maior sobre aquele processo decisório, e começou a discussão daí. E ele consegue reverter num processo incrível de negociação. É um filme também para quem quer trabalhar o conceito de negociação, não é? Ele reverte a decisão. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja, às vezes, quando a gente faz uma avaliação de uma startup, com todos os due diligence e tudo mais, a impressão pode ser uma, mas alguém diz, olha, não. E às vezes aquele não pode ser verdadeiro, pode ser consistente, não é? Não é por implicância. Então, como é que é esse processo decisório coletivo, há poder de veto dos membros, como tem sido a experiência, porque me chamou bastante atenção. Achei interessantíssimo o modelo, Cíntia. Aí me quero conversar mais, já que eu estou no Brasil, né? Estou no Rio de Janeiro. De todo modo, eu tenho contribuído com a Founder Institute of Luanda e quero continuar contribuindo. Então, enfim, tem aí possibilidades, limites, tem que ver as questões tributárias, valores mínimos, etc. e tal, mas o que me chama mais atenção é como é que a gente decide junto. Tá bom, Fátima, obrigada pela sua pergunta. Então, como se dá o processo decisório sobre investir ou não numa startup? E ele não é uma coisa que acontece de uma vez. Então, como funciona? Normalmente, nós temos uma reunião chamada Comitê de Investimento, em que todos os anjos daquele grupo são chamados a participar. Tá? Nesse Comitê de Investimento, algumas startups que os líderes estão trazendo vão se apresentar e as pessoas vão avaliar. Então, a primeira coisa antes desse Comitê de Investimento, normalmente os líderes compartilham com os anjos o material daquela startup para as pessoas poderem se preparar. É claro que nem todo mundo lê, nem todo mundo se prepara, e isso é uma coisa muito importante da gente considerar no grupo de investidores anjos, porque cada um tem um perfil. Existem pessoas que são mais assíduas, existem pessoas que não conseguem muito ir nas reuniões online, mas depois elas assistem a gravação e votam. Então, existem diversos perfis. Se você é um investidor anjo daquele grupo e você, por algum motivo, não pôde participar, você sempre vai receber a gravação para que você possa avaliar e também votar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se você decidir não votar, no final das contas, o que você está dizendo estou abrindo mão da decisão e estou confiando no grupo em tomar essa decisão por mim, o que também pode ser, né? Não há problema nisso. Mas como se dá o processo de votação? Uma vez que se encerra o comitê de investimento, os líderes enviam para os anjos, junto com a gravação, um formulário, que a gente tem um formulário padronizado, mas cada grupo também pode adaptar de acordo com as questões locais ou da tese, enfim, para que cada um dos anjos faça sua avaliação. Nessa votação, uma vez que isso fica aberto por uma janela, tá? Normalmente 7 dias, para que as pessoas possam pensar e dar seu voto. De qualquer forma, no final de cada comitê de investimento, a gente sempre faz um fechamento só com os anjos, sem as startups, para que as pessoas possam comentar, porque é muito comum acontecer esse processo que você falou, e isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu assistir um pitch, falar, uau, estou encantada, né? Até porque tem empreendedores que apresentam belíssimamente. Então, fiquei encantada com aquela ideia, fiquei encantada com aquele time, mas às vezes não conheço muito bem daquele setor. E aí depois, nessa parte do fechamento,
Vem um anjo e fala assim, não, mas olha só, essa solução eu achei muito interessante, mas tem uma questão aqui desse segmento que eu tenho minhas dúvidas, e a pessoa consegue expor. Então, esse debriefing, no final, esse fechamento, ele é bom para a gente trocar essas experiências. Quando a gente consegue fazer o comitê de investimento sem ser online, ou seja, num local, às vezes a gente até vai jantar depois para conversar, para trocar ideia. Mas normalmente é online, então a gente sempre faz esse fechamento de meia Essa hora. parte, se eu entrar, eu vou perder. Pois é. Mas, enfim, olha, eu estarei no Web Summit Rio agora em maio, então qualquer coisa a gente conversa lá também. Bora encontrar, independente do Summit, vamos encontrar. Maravilha. Então, a questão é, quando a gente faz esse fechamento, essa votação, as pessoas têm uma semana para decidir, então, para avaliar, para ver a gravação de novo, já é um processo um pouquinho mais... Deixa eu desligar aqui de novo minha câmera, ela está com algum problema. Já um processo um pouco mais pensado, né? De qualquer forma, essa aceitação, essa aprovação para investimento, ela só se dá quando pelo menos 2/3 do grupo aprovaram a startup, tá? E menos de 1/3 reprovou. Por que tem esse menos de 1/3 e mais 2/3? Porque tem um talvez. Você pode falar assim, olha, eu achei interessante, mas eu não me sinto muito segura de dar um sim ou não. Então, se o grupo achar bom, eu vou de carona, né? Eu vou de boleia. Então, essa é uma possibilidade. E por que é importante ter não pode ter mais de 1/3 não? Porque se você tem mais de 1/3 do grupo dizendo não, isso já é grande o suficiente para a gente não investir na startup. Significa que você vai ter uma quantidade de pessoas no grupo que não estão muito convencidas, e aí realmente a dinâmica depois não vai funcionar bem. Então, a gente tem esses limites para poder garantir que seja uma startup com algum grau de aprovação do grupo, né? Agora, já aconteceu de eu não aprovar a startup, o grupo aprovar, e eu ficar bem feliz depois. Então, não necessariamente, às vezes o grupo realmente, né, acho que tem essa riqueza. Uma outra coisa também, só para adicionar, é que assim, essa decisão coletiva, esse tempo, né, e essa dinâmica, isso ao longo do tempo no grupo, isso vai modificando também, porque você começa a perceber, na verdade, você começa a entender o background dos anjos. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que eu faço parte, e que sempre que eu vou assistir um pitch, eu já sei que tem um colega meu que vai fazer umas perguntas de compliance, sabe? Porque a área dele é compliance, então já meio que conto com ele para isso. E se ele não estiver na votação, lá na sessão, depois eu vou mandar uma mensagem para ele e vou falar, Antônio, você viu essa empresa? O que você achou disso? Então, a gente começa a criar uma confiança na capacidade dos próprios anjos e essa troca vai ficando muito rica. Então, depois, com o tempo, meio que os papéis vão se ajustando, sabe? Parece uma startup de educação. A gente já olha para um anjo e fala assim, você tem que dar a sua opinião para a gente aqui, ou conversa com outras pessoas do setor que possam dar alguma avaliação mais experiente sobre o assunto. É isso. Ok, muito obrigada. Só para complementar, né, o que a Cíntia também disse, né, essa decisão do grupo é baseada em processos e procedimentos, né? Portanto, quando nós estamos a olhar aqui para o Core Angel Ubuntu, nós temos uma tese, né, uma tese de investimento e qualquer decisão, a base de sustentação é evidentemente aquilo que nós, enquanto grupo, temos como filosofia. Depois, do ponto de vista operacional, independentemente daquilo que é a ligação do grupo, há processos e procedimentos que podem ser mapeados e a partir de uma política de investimento e de um regulamento de gestão e como é que as decisões vão ser tomadas, tudo isso está mapeado e está documentado no sentido de facilitar o processo de tomada de decisão de todos os membros, né? No final do dia, nós, não obstante tudo, temos também o padrão, o código de conduta enquanto grupo que vai nos permitir tomar as melhores decisões. Do ponto de vista de experiência prática, é o mesmo que a Cíntia disse, essa sinergia de experiências, de ter, por exemplo, um legal
de ter um financeiro, de ter alguém que tem exposição na educação. Essa toda a combinação de experiência no grupo de investidores leva talvez a melhor tomada e a melhor votação naquilo que é a decisão para se investir ou para se sair de alguma startup. Obrigada, Ayrton. Muito bom. Mais alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Nós partilhamos aqui no chat o link para os próximos passos, para as pessoas se inscreverem para o comitê de investimento próximo, que está para acontecer a 5 de maio. Lúcia, perdão. Sim. Perdão, é Fátima, perdão. Sim, eu não sei se a pergunta do Sérgio Inglês foi respondida. Foi? Talvez seja desatenção minha, está no chat? Eu acredito que não. Deixa eu ver aqui. A pergunta era, eu vou passar ela, porque eu copiei e colei porque perdi a internet. Diz assim, como é criado, gerido o fundo de investimento anjo? São, na verdade, 3 perguntas. A outra é, há um valor mínimo para um investidor sem experiência juntar-se? E a terceira é, há um custo envolvido para fazer parte dos Core Angels Ubuntu? Eu vou passar o microfone aqui para a Cíntia e depois a Ayrton. Não sei, Cíntia, se teve acesso às perguntas aqui no chat. Sim. Vou colocar. Sim, eu posso falar de uma forma geral, depois vocês complementam com o caso da... Tá bem. Tá bem? Tá bem. Então, normalmente esse fundo de investimento anjo, ele não necessariamente é um fundo regulado, ou seja, ele pode ter diversas entidades jurídicas. Ele pode ser uma companhia limitada, em que os anjos são todos sócios dessa companhia, e daí você tem toda uma governança estabelecida, você tem um para social, um acordo de sócios, enfim. Nesse caso, essa empresa que vai administrar os recursos que vão ser investidos nas startups, ou seja, o investimento ele não é feito daquela pessoa individual numa série de startups. Essa pessoa investe no fundo e o fundo, ou a companhia limitada, a empresa limitada, vai investir na startup. Então, é dessa forma que é feito. Existe valor mínimo, em alguns, todos os grupos eles têm um determinado valor mínimo, porque eles têm uma tese de investimento, então, para garantir que você vai conseguir investir numa quantidade X de empresas para garantir essa diversificação, é importante ter essa questão do valor mínimo e para cada grupo isso é definido. De acordo com a tese, de acordo com o tamanho do grupo, então, como a Fátima estava falando, né, a questão da decisão. Quanto mais pessoas você tem, mais você precisa gerenciar essa tomada de decisão e depois também o acompanhamento das startups, né? Em relação ao custo envolvido, o nosso modelo não é um modelo de membership, ou seja, uma pessoa que vai fazer parte da Core Angels Ubuntu ou de qualquer outro grupo Core Angels, ela não vai ser cobrada uma taxa anual, como existem vários grupos de investimento. O valor que se paga é um valor abatido do investimento, é uma fee de administração, e depois, se você tiver algum... na ocasião em que ocorrer um exit de uma startup, em que ocorrer a venda de participação daquela startup, você também tem um pagamento de um carry, que é uma fee em cima do resultado. Ou seja, não é que você invista e, em cima disso, pague algum valor. Na verdade, esse valor ele é abatido do seu próprio investimento. A Aimee, Lúcia, Ayrton, querem complementar alguma coisa sobre o caso específico? Sim, não, é mesmo assim, é a metodologia, né? Por isso é que nós juntamos, né? A toda esta rede internacional. Nós sim temos, como qualquer
outro grupo de investimento, né, como é neste caso um Angel Fund. Obviamente temos a nossa thesis, temos também as nossas, o nosso estudo, né, que fizemos a partir do que já anteriormente foi explicado, quais seriam os tickets e tudo isso, mas obviamente para isso que é o Comitê de Investimento, precisamente para analisar, porque cada startup tem suas características, cada ecossistema também tem suas características, e nós aqui estamos, como nós entre nós sempre falamos, né, que estamos aqui a partir de pedras, nós estamos a iniciar um processo, estamos a iniciar uma experiência, e precisamente com este tipo de conversa, de reuniões, e depois com os nossos encontros individuais, vamos chegar, obviamente, a discutir isto com mais detalhe. Mas, obviamente, não, como a Cíntia explicou, não, para ser parte do grupo, o que precisamos é que partilhem a nossa tese e partilhem o nosso propósito. E isso que é o principal por enquanto. Muito bom, Aimé. E Cíntia também. Nós temos, e todos, né, nós temos mais 3 minutos aqui, nós não queremos passar muito da hora, por vários motivos, e também queremos que vocês voltem, que nos contatem, que programem, não sei o quê, não vamos ficar aqui a noite toda. E então, não sei, Ayrton, vamos agora, né, nos próximos 2 minutos, talvez pedir à Cíntia e ao mesmo tempo agradecer por estar aqui conosco, por nos acolher, enquanto Corejas Ubuntu, para tecer aqui as últimas considerações antes de nós nos despedirmos. Depois o Ayrton também vai tecer aqui algumas considerações para finalizar, e obviamente a Aimé, eu digo sempre como uma boa africana, os mais velhos têm sempre que dar a benção antes de nós sairmos. Então, vamos começar aqui com a Cíntia, a Ayrton e depois a Aimé, e vamos nos despedir. Muito obrigada. Ótimo, Lúcia, obrigada. Eu queria agradecer a vocês, o trabalho incrível que vocês estão fazendo, me colocar à disposição. Para nós, na Core Angels International, é uma alegria começar essa jornada. Eu tenho certeza, e pelo engajamento, pelo interesse que tem acontecido, eu acho que vai ser um sucesso. Eu sou muito interessada e encantada pelo tema de investimento anjo. Encontrei parceiros que têm esse mesmo propósito e acho que vão adicionar muito valor para a nossa rede. E conto com vocês para construir, porque a nossa rede ela é uma rede dinâmica. Então, cada grupo que entra traz uma coisa nova, um olhar novo, uma recomendação, uma contribuição, e é assim que a gente vive, que a gente vai crescendo e tentando apoiar e trilhar os caminhos dos nossos empreendedores e das nossas startups investidas e fazer alguma diferença, né? Usar o capital e o intelecto para fazer alguma diferença no mundo. Obrigada, muito obrigada. Pronto. Dando sequência ao que a Cíntia disse, na verdade, eu também apelaria aqui. Primeiro, agradeço a participação de todos nessa sessão de informação sobre o investimento anjo da Core Angel Ubuntu. No final, convidaria todos então a fazerem parte desse grupo de investidores, porque acho que muitos de nós que participamos aqui temos uma vasta experiência nas mais diversas indústrias que podem agregar valores às startups do ponto de vista de experiência, e ao mesmo tempo podem ajudar com algum recurso para impulsionar o investimento anjo na África lusófona. Por fim, eu diria, eu sou investidor anjo porque nós somos investidores anjos, né? Então acho que essa é a principal mensagem da Core Angels Ubuntu, e deixaria então as últimas palavras para a Amy. Ok, bom, então pronto, feliz, queria desejar a todos, né, feliz noite, que continuem depois desta interessante sessão de troca, né, de experiências, e de finalmente nós
conseguirmos passar qual é o propósito, qual é a ideia que nós temos de como podemos contribuir para que, de facto, o nosso ecossistema, tanto em Angola como os nossos países, os outros países de África lusófona, possamos realmente fazer com que a inovação realmente catalise, faça aquele papel de catalisador para o desenvolvimento dos nossos países, a criação de riqueza para nós e para toda a sociedade. Eu acho que isto é o que todos nós queremos, que viver um país melhor, mas temos que todos, de alguma maneira, contribuir, e nós achamos que esta é uma delas. Temos uma juventude que quer ser parte da solução dos problemas, que está interessada em aprender, que quer criar coisas, que estão realmente a acontecer muita coisa nos nossos países, por vezes nós não sabemos, nós estamos um bocado mais envolvidos, nós que estamos aqui com o ecossistema de inovação e temos visto realmente esforço, projetos, ideias maravilhosas e projetos que foram executados, estão sendo executados e que precisam de muito apoio. E não apenas o apoio também de mentoria que nós fazemos, mas temos que entrar com o pilar capital junto com o envolvimento, porque de outra maneira realmente não vamos poder conseguir. E é isso que nós queremos. Eu agradeço imenso todo este tempo de aprendizado e de troca com a Core Angels, da mão da Cíntia, que nos atendia diretamente, os meus parceiros, e, bom, aqui estamos, Core Angels Ubuntu, e vamos todos a fazer e a crescer juntos, que é o que nós queremos. Um abraço a todos. Estamos juntos. Graças. Tchau. Obrigada. Ai, Um abraço. tchau.